Bom, pouco tempo atrás eu estava assistindo um dos meus filmes favoritos, né? A Aventuras de Pi, de 2013, se eu não me engano, sob direção do diretor Ang Lee, que foi até recomendado ao Oscar, indicado ao Oscar e venceu alguns prêmios. E aí eu comprei o livro, né, por curiosidade, para saber como que era a história, depois que saber que era uma adaptação, né, não era um roteiro original, era uma adaptação literária. E eu adorei, cara, foi um livro assim que ele não é muito diferente do filme, mas ele traz alguns traços um pouco mais rústicos, mais realistas, mais pesados, comparado ao filme, que também é bem pesado. E o filme basicamente traz aquela tragédia toda que acontece com o garoto Pi, né? Que perde toda a família depois do navio afundar, daí um naufrágio e tal. E o que eu gostei nesse filme foi a forma na qual ele atrela isso à religião, à crença. Eu não sou nenhum teólogo, nunca fui fascinado por esse tema, mas é algo que tá me pegando ultimamente, pois eu tô lendo filosofias diferentes, né? Se eu não me engano, até trouxe Tao Te Ching recentemente, que é uma filosofia oriental. E eu quero até ler um trecho desse livro, cara, que é o trecho final, que é basicamente sobre ele contando as duas histórias, né? A com os bichos, na qual ele inventa, e aqui realmente aconteceu ali com o marinheiro, o cozinheiro e a mãe dele, né? Houve várias mortes, vários confrontos físicos, né? Inclusive ele perde a mãe dele, né? Que seria o orangotango na frente dele. E, enfim, eu não vou ficar falando, aprofundando muito, mas olha que trecho interessante. Então, já que para vocês as duas histórias não têm diferença alguma em termos de fatos, tanto numa quanto na outra não há como provar o que aconteceu, digam de qual delas gostam mais. Qual delas é a melhor para vocês? A história com os bichos ou a que não tem os bichos? E aí aqui o senhor Okamoto, né, que seriam os dois senhores asiáticos, lá, os dois japoneses que estão entrevistando ele no final, né, no hospital, dizem, a dos bichos. E aí ele fala, é exatamente o que acontece com Deus. Cara, isso é super interessante, pois ele mostra como que nós, seres humanos, maquiamos a realidade para suavizar um pouco quão pesada, fria e rústica ela é. E, basicamente, ele resume todo tipo de religião em sua essência, que é crer para se... crer, como posso dizer? Crer para se contentar de uma forma mais simples com aquilo que é pesado demais. Maquiar a realidade conforme a forma que você aguenta aceitar. Sei que talvez não tenha ficado muito claro, mas é basicamente isso que eu percebi vendo esse filme e lendo o livro. E aí eu penso em uma outra coisa que é relacionada a uma virtude muito difícil de se conquistar, que é a humildade. A humildade da gente aceitar como as coisas são. Eu sempre tive muita dificuldade de desenvolver essa virtude desde que eu era criança. Não por eu ser arrogante, longe disso, mas é uma virtude que eu não consigo dominar. E aí eu comprei alguns materiais, alguns livros, um deles é a prática da humildade, escrito por um papa, que é o Papa Leão XIII, chamado Giacotino Pesce, não sei se ele fala assim, né, se é o nome dele se pronuncia assim. E é um livro, cara, que ele limita várias formas de você conseguir desenvolver essa habilidade, essa virtude, mas a principal é, você tem que se humilhar, você tem que se contentar e ser menor do que algo. E esse algo para ele é Deus. Ou seja, abaixar a cabeça e aceitar o quão ínfimo, e não vou dizer outros termos pejorativos, mas o quão pequeno você é. Nesse ponto eu concordo. Quando a gente se contenta com a nossa irrelevância de importância, a gente cresce. A gente amassa algo, a gente esconde algo que é o ego. E quando a gente não massageia o ego, a gente evolui. Nós evoluímos. E eu acho isso muito interessante. E eu discordo um pouco dessa questão de você basicamente só poder ser humilde se você se rebaixar perante a uma divindade. Eu acho que, pelo contrário, você pode se diminuir perante as outras pessoas que se acham tanto. Você entendeu? É bem difícil uma pessoa egocêntrica e arrogante praticar uma habilidade dessa, que eu vejo como uma habilidade, uma virtude dessa. Aos poucos, ela vai sofrer muito. Mas eu garanto que a experiência é bem interessante, é algo que te faz evoluir bastante. Então, essas duas coisas que eu comentei, tanto o Life of Pi, né, a aventura de Pi, quanto a prática da humildade, estão relacionadas àquela teoria que para muitos é lei da atração, outros os avós, a mãe vive falando que é a teoria do que a boca chama, né, mas para mim é a teoria da energia inebriante, que em termos científicos, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, porque não tem teoria científica que prova isso, mas é aquela ideia que você chama, atrai aquilo que você fala, pensamentos positivos, pensamentos negativos, e isso é bem interessante. Então, assim, eu gostei muito dessa reflexão de hoje, acho maneiro poder relacionar um filme que eu gosto tanto com um livro que eu adorei, sobre uma virtude que eu quero conquistar. E eu espero tentar melhorar dia após dia para tentar evoluir um pouco e ser um homem melhor.